Fala, meu caro torcedor do Mengão. Tudo certo com você? Vem comigo que hoje as notícias estão daquele jeito. Antes, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos às notícias. As movimentações nos bastidores da Gávea têm gerado expectativa entre a torcida rubro-negra. O Flamengo, que se prepara para o Mundial de Clubes e lidera o Brasileirão, vive um momento de tranquilidade, especialmente com a confiança que a comissão técnica sob o comando de Filipe Luís tem na equipe. O foco total está voltado para a competição internacional, mas a diretoria não tem deixado de lado a questão do elenco e está atenta ao mercado de transferências. Uma das notícias mais empolgantes envolve o meia Andrés Pereira, que vem sendo alvo de negociações para retornar ao Flamengo. De acordo com informações exclusivas do Bola VIP, o jogador tem mostrado interesse em voltar ao futebol brasileiro e, nesse contexto, está atuando como um facilitador nas tratativas com o Fulham, seu atual clube na Inglaterra. A situação é promissora e o Flamengo está se mobilizando para que esse retorno se concretize. A declaração de Arrascaeta, que recentemente afirmou que não pretende priorizar uma transferência para a Europa, trouxe um alívio significativo para a torcida e para a comissão técnica. Essa decisão do uruguaio fortalece a ideia de que o Flamengo poderá contar com seus principais jogadores para o Mundial, o que é fundamental em um momento em que a equipe busca a glória internacional. Além de Andrés Pereira, o Flamengo também está de olho na situação de Carlinhos, atacante, que atualmente está emprestado ao Vitória. Existe a possibilidade de que ele retorne ao clube antes do término do empréstimo, o que pode ser uma adição valiosa ao ataque rubro-negro. Com o elenco em constante avaliação, a diretoria está fazendo o possível para garantir que a equipe esteja bem equipada para enfrentar os desafios que estão por vir, tanto no Mundial quanto nas competições nacionais. O cenário financeiro, claro, é sempre uma preocupação nas negociações. No caso de Andrés Pereira, o Fulham deixou claro que deseja receber pelo menos 20 milhões de euros, o que equivale a cerca de 128 milhões de reais na cotação atual. Apesar desse montante considerável, as conversas têm avançado e, caso as partes cheguem a um entendimento, o Flamengo poderá contar novamente com o talento do meia, que já mostrou sua qualidade em temporadas anteriores. A expectativa é que os próximos dias tragam novidades sobre essas negociações e sobre o futuro do Flamengo. A torcida rubro-negra, sempre apaixonada e atenta, aguarda ansiosamente por informações e por qualquer sinal de que o clube esteja prestes a anunciar reforços que possam fazer a diferença na busca por títulos. Com a equipe liderando o Brasileirão e se preparando para o desafio no Mundial, cada detalhe nas negociações pode ser crucial para o sucesso do clube. Enquanto isso, Filipe Luís segue focado em manter o desempenho da equipe em alta, sabendo que a pressão e as expectativas em cima do Flamengo são sempre grandes. A união entre diretoria, comissão técnica e jogadores será essencial para enfrentar os desafios que se aproximam. O Flamengo, com sua rica história e tradição, sempre busca se fortalecer e, com a possibilidade do retorno de jogadores como Andrés Pereira e Carlinhos, a equipe pode ganhar ainda mais qualidade e profundidade em seu elenco. Assim, a torcida rubro-negra segue na expectativa, pronta para apoiar o time em mais uma jornada. As movimentações no mercado e as decisões da diretoria podem impactar diretamente o que está por vir e os holofotes estarão voltados para o Flamengo, que com sua garra tradicional busca mais uma vez a consagração no cenário do futebol mundial. As próximas semanas prometem ser intensas e o coração da nação rubro-negra pulsa forte esperando boas notícias e, quem sabe, a confirmação de novos reforços que possam levar o clube a conquistar ainda mais glórias. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Hoje vamos falar sobre um dos maiores ídolos que já passaram pelo Flamengo, o eterno baixinho Romário. Ele não é só um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro, mas também é conhecido por suas histórias inusitadas e polêmicas, tanto dentro quanto fora de campo.
Recentemente, em uma entrevista, Romário relembrou uma situação engraçada que aconteceu durante sua passagem pelo Flamengo, e essa história é simplesmente imperdível. Durante a conversa, o jornalista perguntou a Romário sobre um episódio em que ele teve um problema de saúde na Gávea. Ele, sempre com seu jeito irreverente, começou a narrar a situação com detalhes que fazem qualquer um rir. Lembra uma vez no Flamengo você teve um problema de saúde na Gávea, sentou, colocou a mão no coração. Você lembra disso? Questionou o jornalista. Romário, com seu jeito descontraído, respondeu que sim e logo começou a contar o que realmente aconteceu. O baixinho explicou que estava há 2 ou 3 dias sem dormir, mergulhado em uma balada intensa. Ele descreveu a situação de forma bem humorada, dizendo que o sol estava insuportável e que não se lembrava se o treino era à tarde ou de manhã, mas tinha certeza de que não tinha almoçado se fosse à tarde ou tomado café se fosse de manhã. Essa confusão toda acabou fazendo com que ele se sentisse mal. E aí, meu irmão, o bagulho embolou tudo, vi tudo rodando. Meio que dei uma desmaiada, revelou Romário com uma risada no rosto. A parte mais engraçada da história aconteceu quando ele se lembrou de como as pessoas ao seu redor reagiram. Até mesmo na ambulância eu lembro ficaram assim comigo. Pô, será que esse cara vai morrer? Aí chegou perto do hospital, olhei, morrer é o baralho, cara. Contou, fazendo todos rirem ainda mais. Ele completou dizendo que logo estava se sentindo bem melhor. Essa anedota é um claro reflexo do espírito leve e carismático do baixinho, que sempre teve uma relação divertida com a vida e o futebol. Romário não é apenas um craque nas 4 linhas, mas também uma figura que sabe como entreter com suas histórias e vivências. Ele sempre trouxe um aspecto humano ao esporte, mostrando que por trás das grandes jogadas existem momentos que fazem parte da vida de qualquer um. É curioso pensar em como o futebol é repleto de histórias como essa. Muitos jogadores têm experiências que vão muito além do que se vê nos gramados. Romário, com sua personalidade forte e suas tiradas rápidas, se tornou um personagem icônico, não apenas pelo que fez com a camisa do Flamengo, mas também pelo que representa na cultura do futebol brasileiro. Ele sempre será lembrado como um dos maiores atacantes que o Brasil já teve, mas também como um verdadeiro contador de histórias. E claro, essa não é a única situação inusitada que ele viveu ao longo de sua carreira. Romário sempre teve uma vida cheia de altos e baixos, polêmicas e risadas, e cada relato que ele compartilha nos faz entender um pouco mais sobre esse ícone do esporte. Isso nos leva a refletir sobre como o futebol é mais do que apenas um jogo. É um estilo de vida, uma paixão que une pessoas e gera memórias que ficam para sempre. Quem não se lembra de seus dribles desconcertantes, de seus gols incríveis e, claro, de suas declarações polêmicas? Romário sempre foi um jogador que não tinha medo de se expressar tanto dentro quanto fora de campo. Ele foi um verdadeiro revolucionário em sua posição e seus feitos são lembrados até hoje, não só pelos torcedores flamenguistas, mas por todos os amantes do futebol. E assim, a história do baixinho Romário no Flamengo se entrelaça com a história do próprio clube. Ele é parte fundamental dessa trajetória e suas experiências enriquecem ainda mais a rica tapeçaria da história do futebol brasileiro. Cada vez que ouvimos histórias como essa, percebemos o quanto o futebol é um reflexo da vida, repleto de momentos engraçados, desafios e superações. E para o nosso eterno baixinho, essas memórias se tornam ainda mais especiais. O legado deixado por Romário vai muito além das 4 linhas, ele é um símbolo de paixão, dedicação e autenticidade. E quem sabe quais outras histórias ainda estão por vir, afinal a vida de um craque, como ele sempre tem um novo capítulo a ser escrito. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A movimentação do Flamengo no mercado de transferências tem sido bastante estratégica e agora, com a desistência do Palmeiras em contratar Ezequiel Barco, o clube carioca se posiciona ainda mais forte na disputa por reforços. A presidente do Verdão, Leila Pereira, anunciou que está mudando o foco nas contratações e isso abre uma janela de oportunidade para o Flamengo, que já estava de olho no jogador argentino. José Botto, o novo diretor de futebol do Flamengo, tem mostrado um trabalho diferenciado em relação à gestão anterior.
Ele tem se empenhado em blindar as negociações do clube, evitando que informações vazem e que empresários possam criar um leilão em torno dos atletas. O planejamento da diretoria, sob a orientação de Boto, está focado em realizações concretas e ele já deixou claro que está em busca de reforços que possam agregar qualidade ao elenco. Com a chegada do Mundial de Clubes se aproximando, a necessidade de reforçar o time se torna ainda mais premente. O Flamengo está à procura de jogadores que possam atuar tanto no ataque quanto no meio de campo, e Ezequiel Barco surge como uma opção viável nesse cenário. O jogador, que tem apenas 26 anos, já passou por grandes clubes como o River Plate e agora defende o Spartak Moscou. Ele já teria um acerto salarial com o Flamengo, o que indica que as partes estão alinhadas para um possível desfecho positivo. Os torcedores flamenguistas estão animados com essa possível contratação, pois Barco é visto como um jogador que pode trazer muita qualidade ao ataque do time. Com sua habilidade e experiência em competições internacionais, ele se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo que Felipe Luiz pretende implementar. A movimentação de Leila Pereira e a decisão de recuar na negociação por Barco foram um verdadeiro presente para o Flamengo, que agora pode acelerar as tratativas para garantir a venda do atleta. Enquanto isso, o Palmeiras, que era considerado um dos principais concorrentes na disputa pela contratação de Barco, parece ter mudado de estratégia. Com Leila Pereira focando em outros tipos de jogadores, o caminho se torna mais tranquilo para o Flamengo, que pode concentrar esforços em finalizar a negociação com o argentino. Essa mudança de planos por parte do Verdão pode ser um reflexo da busca por alternativas que se encaixem melhor nas necessidades do elenco. Mas para o Flamengo é uma oportunidade de ouro. A cada dia que passa, o clima nos bastidores do Flamengo se intensifica e os torcedores aguardam ansiosamente por novidades. A expectativa é de que, com a chegada de Barco, o time ganhe ainda mais força e qualidade, principalmente para os desafios que estão por vir. O Flamengo sempre se destacou por investir em jogadores que fazem a diferença dentro de campo, e Ezequiel Barco tem tudo para ser uma dessas adições valiosas. Além disso, a filosofia de José Boto parece estar alinhada com a ideia de formar um elenco competitivo capaz de brigar por títulos em todas as competições. Sem dúvida, a contratação de um jogador como Barco pode ser um passo importante nessa direção. A torcida do Flamengo, que é uma das mais apaixonadas do mundo, tem demonstrado seu apoio e expectativa em relação às movimentações do clube, e cada anúncio traz uma nova onda de esperança e entusiasmo. Enquanto isso, os outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro também estão se movimentando no mercado, mas o Flamengo parece estar um passo à frente, com uma estratégia bem definida e alvos claros. O trabalho de blindagem feito por Boto está permitindo que o Flamengo opere em um ambiente mais seguro, longe de especulações e concorrências desnecessárias. Isso pode ser determinante para que o clube consiga fechar com Barco e trazê-lo para o Rio de Janeiro. A situação promete ser bastante dinâmica nas próximas semanas, com o Flamengo pronto para agir rapidamente. A torcida está em contagem regressiva, esperando que a confirmação da contratação de Ezequiel Barco venha a público, e a expectativa é que com ele o Flamengo consiga fortalecer ainda mais seu elenco. O futuro parece promissor e a cada dia que passa, a certeza de que o Mengão está se preparando para um grande desafio se torna mais evidente. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.